Boa noite. Paz bem? Que a caridade franciscana incendeu o nosso peito. Amém? Bom, eu sou Gil Márcio das Salas, tenho 35 anos de idade, sou solteiro, sou pregador da Palavra de Deus há 16 anos. Atrás, Deus, há 15 anos atrás, na verdade, tive um encontro maravilhoso com Deus. Me chamou pelo meu nome. Pela primeira vez, fiquei apaixonado, tremendamente, louco de amor por Deus. Então hoje é uma alegria muito grande, tremenda. Você não tem noção como é bom pertencer a Deus, servir a Deus, saber que Ele me ama incondicionalmente. Ele me amava desde o princípio. Antes mesmo de existir, Deus já me escolheu, já me amava. Antes de um dia só existir, Deus já havia me amado, me escolhido, me chamado pelo meu nome. És meu, és precioso, troco reinos por ti. Isso é maravilhoso, né? Eu não sabia disso. Você sabe disso? Sim. Você sabe disso? Sim. Deus já falou com você? Sim. Foi bom ou não foi? Foi maravilhoso, não foi? Para mim foi algo extraordinário. Cheguei aonde já não poderia mais chegar. Mas Deus, Ele vive. É como se Deus vivesse o tempo todo, como se não se ocupasse de outra coisa. O tempo todo nos lembrando: eu te amo. E passa anos e entra anos e Deus nos esquece. Ele está insistindo: eu te amo, eu te busco, te resgato, és meu, precioso. Amém? O tema dessa noite é: Deus te chama pelo teu nome. Diga amém. Diga obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Por que Deus te chama pelo teu nome? Por que será que Deus te chama pelo nosso nome? Somos filhos dele. Amém. É verdade. Primeiro porque Deus nos conhece, não é verdade? Deus não vai chamar alguém desconhecido, né? Ele nos conhece, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece todas as coisas, né? E a resposta para que nós possamos adentrar nessa palavra que Deus nos deu nessa noite, que é uma palavra muito profunda, e essa palavra não conseguimos de fato explicá-la, porque é tão profundo que só mesmo a intimidade. Não existe palavra. Por que Deus te conhece tão bem? Por que Ele te ama? Por que Ele se preocupa contigo? Eu queria só... A palavra que veio para nós, quando as irmãs me entregaram, foi Isaías 43. E eu escolhi Isaías 6, que é o início do livro de Isaías, mais ou menos, né? Porque Deus te chama. Porque Deus nos chama pelo nome. E qual é a minha resposta diante desse chamado? Mas antes eu quero ir lá em Isaías 6. Confira comigo Isaías capítulo 6. Deus sempre... O chamado de Deus está sempre ligado a uma aliança. Deus não chama alguém porque ele é esquecido, porque tem problema de memória. Deus chama porque tem algo para nos dar, para entregar. E não importa como a gente esteja, que situação você está, Deus nos chama. E Ele chamou o profeta Isaías. Eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Isaías. Isaías não era um sacerdote, ele era um pai de família. Tinha 2 filhos. E naquele tempo, Israel e Judá, que era a duas cidades de Deus, do povo, o povo tinha abandonado Deus, então eles chamam um homem chamado Isaías, pai de família. Não é diferente de cada um de nós, né? Todos nós temos as nossas famílias, os filhos, nossos compromissos. Isaías não foi diferente, mas ele deu uma resposta extraordinária. Que essa é a resposta que devemos dar diante do chamado de Deus.
que é o que? Eis-me aqui. Então confere lá em Isaías capítulo 6 para a gente começar a meditar, tá bom? Isaías capítulo 6, lá no versículo 8, vai dizer assim, ó: ouvi então a voz do Senhor, pegar? Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, disse eu, enviai-me, Senhor. Então Deus pergunta a Isaías: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, disse eu, envia-me. É um chamado desse pai de família. Isaías não pensou duas vezes no chamado de Deus: envia-me. É muito importante que quando o anjo chega a Nossa Senhora, por isso eu comecei cantando esse anjo magnífico, e ela diz o quê? Eis-me aqui a serva do Senhor, pode contar comigo. Esse é o chamado. A única resposta que Deus quer de mim e de você é isso: eis-me aqui. Ele não quer saber do passado, da história, quer saber em que situação você está vivendo. O que importa é que Ele te chama. Você pode até pensar: nossa, mas eu sou uma pessoa ocupada, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Deus chamou porque Ele sabe o que você pode. E para que você possa entender por que Deus te conhece muito bem, eu queria que você abrisse rapidinho lá no Salmo 138. Por que Deus nos ama tanto? Por que Ele te chama? Por que Ele te conhece? Salmo 138, no versículo, a partir do versículo 15. Por que Deus nos conhece tanto e nos chama pelo nome? Ele diz assim, vou me adiantar, tá bom? Temos 5 minutos. Foste vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Olha a revelação do salmista. Por que Deus te chama assim? Deus não chama uma pessoa porque ele é péssimo, ruim, pecador. Existe algo maravilhoso na criação, e Ele revela porque somos maravilhosos aos olhos de Deus, somos feitos de modo admirável. Ele continua dizendo que nada de minha substância vós é oculto, quando fui formado ocultamente, quando fui descido nas entranhas subterrâneas. Cada uma de minhas ações, vós olhai, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vossos livros. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes de um só deles existir. Ele está falando que antes mesmo de um só dia existir da nossa vida, da nossa existência, Deus já havia escrito. Está escrito, esse dia de hoje Deus já escreveu. Eu não sei como você viveu esse dia, ou se você tinha conhecimento disso, mas Deus já escreveu esse dia para mim. Há muito tempo eu não tinha meditado nisso, e esses tempos eu tenho meditado muito em cima disso. Então quando eu amanheço o dia, eu já tomo posse do dia, porque o dia é meu. Eu digo: Espírito Santo de Deus, pega na minha mão e me conduz conforme está escrito. Quero fazer a tua vontade, porque tu me conheces, tu me sondas. Isso é muito maravilhoso. Que a partir de hoje você possa buscar ter essa convicção no seu coração. Mesmo quando a gente acorda estressado, a noite mal dormida, mas no projeto de Deus é perfeito. O seu dia é perfeito, o seu dia é belo, ele é santo.
Você é maravilhoso aos olhos de Deus. Eu digo que o caminho para a cura e para a libertação total da nossa vida é nos ver do projeto de Deus. Como Ele te vê, é como as pessoas te veem, te olham, te julgam. As pessoas nos veem, nos julgam, nos veem por aquilo que aparenta, nos julgam pelo aquilo que somos, pelo caráter, pelas coisas que a gente tem. Somos reconhecidos assim no mundo. Mas a Deus não. Deus nos vê algo de maneira extremamente diferente. Deus nos vê belo, perfeito, santo. Foi por isso que Ele enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para dar a vida por cada um de nós. E seu projeto final, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao verdadeiro conhecimento. Você não vai abrir porque está muito pouco tempo. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz que é que todos sejamos salvos, de toda a humanidade. Ele nos ama com amor eterno, todos. É daí então que eu compreendo por que eu devo perdoar o irmão, o meu próximo. Porque a partir do momento que eu entendo que eu fui feito de maneira admirável, maravilhosa aos olhos de Deus, eu não posso mais olhar para uma pessoa e dizer que ele não é nada. Automaticamente estou como se fosse uma blasfema. Estou desconsiderando uma própria criatura de Deus. Assim como eu sou, você é. Você é amado aos olhos de Deus. O caminho do perdão fica fácil. O acesso ao perdão se torna fácil quando nós nos reconhecemos como filhos amados de Deus. E Deus, nessa noite, quer começar a fazer uma revolução no mundo, na vida de muitas pessoas, principalmente jovens. Jovens que muitas vezes passaram por momentos, relacionamentos tristes, convivência no relacionamento com a família. E às vezes a gente fica olhando muito para a nossa história e Deus quer que nós deixamos isso para trás. Dá um basta, recomeça de novo. Eu entendi isso no primeiro dia da minha conversão. Naquele dia Deus me mostrou o que deveria ser feito. Eu achava que eu deveria imediatamente pedir perdão, correr. Ele falou comigo: você não vai fazer nada agora. Sua vida só está começando. E Deus mostrava assim como você não me conhecia, eles também não me conhecem. Então, primeiro caminha na minha presença. Então eu quero que vocês concluam, né? Eu queria terminar esse momento fazendo essa abordagem. Que o conhecimento na Sagrada Escritura não é somente uma questão de abordagem intelectual. É uma realidade muito mais abrangente. Quando alguém conhece uma outra pessoa na Bíblia, isso significa que penetrou-lhe o mais íntimo do ser, o mais profundo da alma. Não é um conhecimento superficial, aparente, mas conhece a história, o sentimento, o pensamento, as alegrias, as tristezas, os gostos, os anseios mais íntimos. Enfim, conhece o coração, que é o centro da vida de cada pessoa. Amém? Então eu só queria que nós pudéssemos, nessa noite, que você pudesse, de fato, parar de temer. Não tenha medo do chamado de Deus. Apenas diga o seu sim. O sim que Deus quer, que nós dizemos que abrimos, que demos esse acesso ao Espírito Santo. Porque algo maravilhoso nós já temos, o Espírito Santo. Nós temos duas armas poderosas que nós carregamos dentro de nós mesmos, chamado fé e Espírito Santo. O que precisa fazer? Eis-me aqui. Eu acredito que não existe uma oração mais bela do que essa. Eis-me aqui. Acabou. Como eu tenho vivido experiências extraordinárias nesses últimos tempos,
esse decorrer desses 16 anos, 15 anos de caminhada, quanto mais eu busco, mais eu quero, mais eu me aprofundo em Deus, porque verdadeiramente é algo maravilhoso. Quantas vezes à noite eu chego em casa para rezar, e quando eu penso que não está dando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu vou meditar em cima do salmo, da palavra, e a gente vai tendo aquele relacionamento com Deus. Amanhece o dia passa rápido. É interessante que as pessoas ficam e falam: nossa, o dia não passa, o dia hoje está comprido. Eu falo: nossa, já está na hora do almoço. Porque a gente tem que ter um relacionamento, viver verdadeiramente mergulhado no Espírito Santo, na graça de Deus, no chamado de Deus. Então eu quero que você nessa noite se levante para orar, mas um orar verdadeiro, sincero, de alguém que te chama, que te escolheu, que te ama e só quer uma coisa: eis-me aqui. Não se preocupe com mais nada, eis-me aqui. Seja como Isaías, pai de família, homem que tinha a responsabilidade de cuidar da casa dos seus filhos, mas quando Deus disse: eu preciso de alguém, quem vai? Eu vou. Diga com o irmão que está ao seu lado, diga: hoje eu vou. Diga para ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Hoje eu vou, Senhor. Assumir o meu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar de pé. Esse ano feche os seus olhos só por um momento. Eu queria que você levasse esse salmo para a sua casa, 138, e comece a meditar a partir de hoje. Você não é uma pessoa qualquer. Não importa o que aconteceu, as tristezas, as decepções, frustrações, você é uma pessoa maravilhosa. Foi feito de maneira admirável, tremendamente amável. O Espírito Santo de Deus está sobre você.